Olá, boa noite. Vamos começar aqui o terceiro vídeo, tá? Bom, voltando aqui às figuras que trazem relação entre o tipo de processo e o tipo de arranjo físico, né, já deu para vocês perceberem a relação direta que existe entre o processo de manufatura e o arranjo físico que eu vou utilizar na minha fábrica. Então, a depender do meu processo, eu vou ter um determinado tipo de arranjo físico. Claro que isso, na teoria, é muito simples. Na prática, nós vamos ver que existe um layout misto, né? Mas vamos ver aqui cada processo e qual seria o layout mais indicado. Então, processo por projeto. O layout mais indicado é o arranjo físico posicional. O arranjo físico posicional é um arranjo físico onde as coisas acontecem em torno de onde vai ser feito aquele projeto. Então, eu vou construir um navio. Então, o navio vai estar ancora, vai ter um espaço no porto ali para construir o navio e todos os equipamentos, todas as pessoas vão se deslocar até aquele ponto e lá vai ser construído o navio. Então, naquela posição é que vai surgir o navio. E assim por diante. Eu vou construir uma ponte, é a mesma coisa. Naquela posição onde vai ser construída a ponte é que vai ser meu canteiro de obra, onde as coisas vão acontecer. O processo job, né, que são oficinas especializadas, por exemplo, ourives, esses caras que trabalham com pedras preciosas, é um projeto um pouco, quer dizer, não tem essa variedade que tem um processo por projeto, mas ainda tem uma alta variedade, né? E ele, a depender dessa alta variedade, ele pode ficar tendo que ser feito com um arranjo posicional ou um arranjo por processo. Vai depender aí da quantidade que ele vai fabricar de cada peça. Se for uma peça ou duas peças, ele vai ser mais um arranjo físico posicional. Se for 10, 15, 20 peças, ele já pode começar a fazer um processo para poder fabricar essas peças. Já o processo tipo lote são as empresas, né, que produzem em quantidades, né? Por exemplo, eu vou produzir uma peça, quero produzir 200 peças, 300 peças de uma peça de um determinado item. Então eu vou criar um processo para fabricar essas 200, 300 peças. Quer dizer, eu tenho, e além dessa peça, eu vou fabricar mais umas outras peças, mais umas 10 outros tipos de peças. Então, a minha variedade é uma variedade mediana, né? Não é uma variedade alta, né? Quer dizer, não é uma peça nem duas peças, são 10, 20, 30, a depender do que vai ser feito, até umas 40, 50 peças eu posso fabricar ali na minha linha de processo. E para isso eu teria que ter um layout tipo processo. Já o processo em massa significa que essa minha variedade é menor, né? O número de itens que vai ser fabricado dentro de uma fábrica vai ser bem menor, né? Eu vou ter uma produção com um volume maior, né? Então eu vou poder criar um arranjo para fazer determinados produtos. Por exemplo, no arranjo físico celular para fabricação de carros, né? Então veja na Volkswagen, né? Hoje os principais carros da Volkswagen são o Golf, o Virtus e o T-Cross, né? São três tipos, três modelos de carro. Então eu vou ter basicamente três linhas de produção desses carros. Então é como se fosse uma célula para cada carro. E vou produzir centenas, milhares desses carros nessas células. O processo contínuo também, seguindo aí a mesma filosofia do processo em massa, só que o processo contínuo, o meu volume é muito maior, né? São 24 horas fazendo praticamente o mesmo produto. E eu não tenho uma variedade muito grande. Normalmente é um, dois produtos, né? Por exemplo, petróleo, né? Refinaria. Refinaria vai refinar petróleo, então vai receber petróleo 24 horas por dia. Ele vai produzir, vai ficar refinando lá 24 horas por dia, né? Energia elétrica. Eu vou transmitir energia elétrica lá da geradora, né, vamos dizer Itaipu, até aqui Salvador, né, na cidade de Salvador, através de linha de transmissão, para a cidade toda ter energia. Isso 24 horas, então o produto não muda. Então a variedade é baixíssima, é um, né? Enfim, e como eu falei para vocês, o layout misto, né? O layout misto
é um layout onde se combina vários tipos de arranjos físicos, posicional, processo, produto, na forma pura, em diferentes partes da operação. Então eu tenho uma fábrica e nessa fábrica eu vou ter lá, a depender do que eu estou fazendo, em determinado momento eu vou fazer um arranjo posicional, porque eu preciso fazer uma determinada peça específica, e a minha maioria do meu tempo, a minha linha vai ser em processo. Tá? Então eu começo a usar, a depender da necessidade, células ou processo. E aqui nós temos, mostrando aqui um gráfico, onde eu mostro isso que eu acabei de falar, só que mostrando aí aqui um eixo variedade, né? Nós temos um eixo da variedade, e o outro eixo aí, vocês têm aí volume, né? Então, essa palavra customização é a seguinte: quanto maior a variedade, maior a customização. Então, eu vou fazer específico para o Sr. João um determinado terno. Então, eu estou customizando aquele terno para o Sr. João, né? E vai ser único, tá? Para o Sr. João é único, né? Não vou fazer uma loja de ternos onde eu vou fazer ternos padrões para vários, não. Esse do Sr. João vai ser exclusivo, vai ter lá botão de ouro, vai ter isso, vai ter aquilo, quer dizer, vai ter muitos detalhes que é exclusividade, é customizado, né? Então o projeto é mais ou menos isso, eu vou customizar um projeto para alguém interessado, né? Então o exemplo de projeto, né? Perfuração de poço de petróleo, mas não é um poço de petróleo, eu quero perfurar um poço de petróleo lá no Amazonas, tá certo? Então eu vou ter que levar todos os equipamentos para lá, eu vou ter que levar de helicóptero e tal, porque não tem nem estrada para chegar. Então vai ser um projeto, né, onde tudo vai ser em torno desse projeto, perfuração do poço. Já no processo tipo jobbing, né, a variedade já é menor, né, eu já não tenho essa alta variedade, já diminui um pouquinho. Isso significa que eu vou fabricar mais peças de um determinado produto. E isso se aplica a essas área de ourives, usinagem de tipo, por exemplo, ferramentaria especializada, onde você faz usinagem de tubos metálicos de precisão, né? Por exemplo, vai fabricar um tubo para Petrobras que tem que ficar a 15 quilômetros debaixo d'água numa pressão danada, então tem que ser feito um tubo especial para ser colocado lá, né? Então isso não é produto de linha, é um produto especial, é uma ferramentaria que vai fazer isso daí. Esse é um típico serviço job, né? Equipe de consultoria interna em uma empresa industrial, também ela faz serviços job, quer dizer, ela faz umas tarefas, a depender do que tem, ela vai, se concentra e resolve, traz a solução para aquele problema interno e assim vai. Outro tipo de processo são chamados lotes ou bateladas, né? Normalmente esse processo lote batelada você tem um volume já mediano, também uma variedade mediana, né? A maioria das empresas de porte médio se encontram nesse tipo de processo, não? Fábrica de pneus, fábrica de eletrodos, fábrica de papel, né? Fábrica de motores e assim por diante. Outro processo, e nesse caso da batelada você vai ter várias, né, vai ter um processo acontecendo, né? Sai da fase 1, vai para a fase 2, tem assim em cada fase dessa você vai ter uma linha de produção que vai agregando valores naquele produto e vai indo até chegar no final da produção. Em massa, é mais ou menos uma linha mais, vamos dizer assim, com menor variedade, né? Eu já não tenho tantos produtos para ser feito naquela linha, né? Como eu disse lá em cima, o caso dos automóveis, né? Esse é o caso clássico da produção em massa, onde você tem alguns automóveis que são fabricados, mas uma quantidade muito grande. Então você vê aí que o volume já é alto, né, pelo gráfico, né, você vê, e uma variedade mais baixa. E o contínuo também ele representa aqui, né, com
um alto volume e uma baixa variedade, né? Como eu falei para vocês, óleo, linha de transmissão, tudo isso é único, né? Então praticamente não varia. Abaixo nós temos aí os tipos de processo em operações de serviços, né? Então tem aí, no caso de alta variedade, a gente chama de serviços profissionais, são o quê? Médicos, arquitetos, cirurgiões, que vão fazer uma customização de serviço para um determinado cliente. As lojas de serviço, aí podemos dizer bancos, escolas, né? Hotéis, já é para um número maior de pessoas para ser atendido, esses grandes magazines. Então, elas têm uma variedade alta e um volume, né, não tão baixo assim, já tem um determinado volume. E serviço de massa, aí sim você vai ter uma baixa variedade, né? Vai ser específico para fazer, por exemplo, o metrô só faz isso, ele só vai, uma linha vai e volta, então a única coisa que ele faz é ficar ali naquela linha transportando pessoas. Então ele tem uma baixa variedade, né? Mas transporta um volume enorme de pessoas, então tem um volume muito grande. Livraria é a mesma coisa, tem um local onde você tem uma quantidade enorme de livros, mas só tem livros, né? E alguma coisa voltada à leitura. Aqui nós temos os gráficos que faz uma relação. O gráfico faz uma relação aqui entre custos e volume, a depender do tipo de arranjo, se o arranjo é posicional, processo, celular ou produto. Esses gráficos, essas retas que vocês estão vendo aí, foram retas foram levantadas empiricamente, né, com vários projetos, e chegaram nessa reta. Então ele diz normalmente o seguinte: a característica de um arranjo posicional é o seguinte: para pequenos volumes ele é o mais indicado. Por quê? Porque ele vai ter um custo menor. Se você sair da reta de volumes, puxar uma linha e encontrar essa linha, essa reta do posicional e puxar para o lado do custo, você vai ter quanto é que custa esse projeto em cada ponto da linha. Então, até esse ponto de intersecção aqui entre a posicional e a reta do processo, tá certo? Deve-se usar o posicional. Dessa intersecção entre processo e posicional até a intersecção entre processo e celular, eu devo usar aqui o arranjo de processo. E assim por diante. Essa intersecção entre celular e processo até a intersecção entre celular e produto, uso o celular, e acima disso eu uso o arranjo por produto. Tá? No gráfico ao lado aqui você tem essa divisão mostrando bem quais são o que deve ser usado em cada ponto desse. Ok? Bom, agora nós vamos dar uma olhada no material complementar. Ok? Que nós trouxemos aí. Bom, então nós temos aqui, ó, material complementar. Nós vamos falar um pouquinho mais detalhado aí do que nós acabamos de ver, né? O planejamento do arranjo físico envolve decisões sobre a disposição das unidades produtivas em uma organização. Uma unidade produtiva pode ser qualquer coisa que utilize espaço. Uma pessoa, uma equipe, um balcão, uma máquina, uma estação de trabalho, um departamento, uma escada, um depósito e assim por diante. O planejamento do arranjo físico reflete as decisões mais amplas sobre as prioridades competitivas, o processo e a capacidade de uma empresa em arranjos físicos reais de funcionários, equipamentos e espaço. O objetivo é permitir que os funcionários e equipamentos operem com mais eficácia. Então, o objetivo do arranjo físico é permitir que você opere, né, com a maior eficácia possível, né? Errar o mínimo possível. As escolhas de um arranjo físico podem ajudar consideravelmente a comunicação dos planos de produto e das prioridades competitivas de uma organização.
Se o varejista planeja elevar a qualidade de suas mercadorias, o arranjo físico da loja deve transmitir mais exclusividade e luxo, né? Passar essa imagem. O arranjo físico possui muitas implicações práticas e estratégicas. Alterar um arranjo físico pode afetar uma organização e o modo como ela atinge suas prioridades competitivas ao facilitar o fluxo de materiais e informações, aumentar a utilização eficiente de mão de obra e equipamentos, aumentar a conveniência do cliente e as vendas em uma loja de varejistas, reduzir os riscos para os trabalhadores, aumentar a moral dos funcionários e melhorar a comunicação. Eu vou dar mais uma paradinha aqui para a gente poder não ultrapassar o tempo e logo em seguida voltamos com o vídeo 4.